Me chamo Mayara Farias, tenho 18 anos, moro na Pavuna e curso Pedagogia na UFRJ. Minha mãe é descendente de indígenas, meu pai, negro. Fui criada apenas pela minha mãe, apesar de apoio financeiro do meu pai. Minha mãe, por ser descendente de indígenas, não tinha os traços negros, que eu tinha. Então nunca houve para mim essa identificação. Por ter uma condição privilegiada, proporcionada pelo meu pai, eu sempre estudei em colégios particulares. Então lá eu também não tinha nenhum tipo de representação ou alguém com que eu me identificasse. O tempo todo eu achava que eu era branca, mas não branco o suficiente. E eu queria ser mais branca. Porém, quem estava ao meu redor sabia que eu não era branca e, logicamente, não me tratava como branca. O que na época era algo bem ruim. Então, até o ensino médio, eu não tinha me identificado como negra. Eu não tinha contato com a minha ancestralidade. E não é que não havia sido negada, é que eu nunca achei que existisse. Então, o meu objetivo, entrando na matéria, era conseguir finalmente me achar como negra, me enxergar como negra, ter contato com as pautas dos movimentos e finalmente, de alguma forma, poder tirar de mim esse racismo estrutural que sofri. Eu quero reivindicar a minha identidade negra, finalmente me encontrar e me achar como negra, uma mulher negra e uma intelectual. Me chamo Natália da Silva Correia, tenho 18 anos, faço pedagogia na UFRJ, venho de Olaria, especificamente do Complexo do Alemão. Eu escolhi fazer essa disciplina pela falta de representatividade existente dentro da universidade e também para afirmar efetivamente a minha identidade e ter contato com a minha ancestralidade. E eu, como pedagoga, quero apresentar para os meus futuros alunos uma nova narrativa e um novo olhar sobre o povo negro e sobre o que é ser intelectual negra dentro de uma sociedade branca elitista. Eu quero ir para além da escravidão e demonstrar para meus alunos que nós negros podemos sim ser intelectuais e demonstrar que na antiguidade éramos e tínhamos reinos riquíssimos e incríveis que valem muito conhecimento. Assim, quero me tornar uma intelectual e efetivamente afirmar-me como mulher negra. Meu nome é Stephanie Charles, tenho 18 anos, estou no segundo período de pedagogia na UFRJ e moro no Complexo da Maré. Eu escolhi fazer a disciplina porque eu acredito que ao longo do meu curso nós temos muito contato com intelectuais homens e brancos. E eu pensei que a disciplina seria uma oportunidade de eu conhecer mulheres intelectuais e negras, algo que provavelmente não estaria presente com tanta força e potência em outras disciplinas do meu currículo. E eu também estava em um movimento de aproximação, no caso, em um movimento de aproximação com a minha negritude, com a minha ancestralidade, e eu pensei que o curso seria muito proveitoso para mim, tanto academicamente, intelectualmente e também pessoalmente. Meu nome é Thaisa Faustino, tenho 26 anos e moro na cidade universitária. Escolhi cursar a disciplina Intelectuais Negras por sentir necessidade de me aprofundar ainda mais em bibliografias de mulheres negras, mulheres com um lugar de fala muito parecido com o meu, diferente de todo o material que pude acessar quando ainda estava no colégio. Vivi um período no qual rejeitei a minha negritude, período esse que começou na infância, culminando apenas na idade adulta, quando adentrei a universidade. Fiz parte do projeto em Africanidade na Dança e Educação, PADE UFRJ. Conheci mais de perto o movimento negro, e a partir disso, o meu processo de empoderamento iniciou. Vi essa disciplina como um meio de entender ainda mais a mim e a minha ancestralidade negra. Bom, o livro escolhido pelo grupo foi O Que é Lugar de Fala, de Djamila Ribeiro, que nos impactou bastante, e também resolvemos escolher o Insubmissas, Lágrimas de Mulheres, da Conceição Evaristo, e vamos tentar fazer um diálogo entre os dois. O primeiro livro escolhido, Que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, aborda a questão das mulheres negras que são colocadas abaixo na pirâmide social. No caso, fala das lutas feministas e como elas, de certa forma, agiram hegemonicamente, praticamente nos tratando como igual quando partíamos de pontos de partidas diferentes. Isso é muito complicado também.
também, e a autora aborda isso de uma forma excepcional, contextualizando com diversos autores, como a Giovanna Xavier, a Lorde, etc. Ela também fala como a mulher se posiciona ainda mais pelo outro por ser negra, porque o homem já enxerga a mulher como uma função à parte de si, como um outro. Além de mulher, ela ainda é negra, acontece ainda mais um preconceito, além de por gênero, também racial. Então a mulher negra ainda é mais preterida por ser mulher negra do que a mulher branca. Então, dessa forma, ela também fala sobre o que é lugar de fala, o que é esse lugar que nós temos que ocupar, falar sobre as nossas próprias vivências. Também aproveitando para poder explicar que todo mundo tem lugar de fala, todo mundo pode falar sobre algo a partir da sua visão e sua perspectiva, porque é isso que se trata no lugar de fala, é você falar a partir do que você viveu, da sua vivência. Você pode falar sobre a história de outro a partir da sua história, da sua perspectiva de vida. E fala também da importância de falar da sua perspectiva, porque somos individuais entre nós, então temos diferentes visões do que acontece. Essas visões contribuem para o enriquecimento da história e para a gente consiga ver ela sobre um panorama geral. O Insubmissas Lágrimas de Mulheres aborda a questão das mulheres negras e suas vivências. Conceição Evaristo trabalha investigando e perguntando, se colocando no lugar de ouvinte na história de mulheres negras que passaram por diversas situações em que foram tratadas completamente como objeto, coisa que o livro de Djamila também aborda. Quando ela diz que nós mulheres somos vistas como um ser além do homem, não somos humanizadas, somos constantemente objetificadas, nós temos uma função, estamos ali para isso, não temos desejos e quando temos eles são completamente ignorados. E aqui aborda isso perfeitamente em contos como quando a mulher ela é vista como, por exemplo, um objeto sexual e quando ela não serve mais, ela simplesmente é jogada fora e substituída por outra. Tendo a leitura da Insubmissas e do que é lugar de fala, provoca um sentimento de sororidade com as mulheres que sofrem abusos, agressões diariamente. Não com propriedade de fala, a gente não vivenciou aquilo, mas sim com o sentimento de acolher a outra, de poder entender o que a outra está passando e ajudá-la nesse embate. O livro, o primeiro da Djamila, o que é lugar de fala, me impactou bastante, porque é bem do que elas já falaram anteriormente, que tipo assim, eu tinha uma visão totalmente equivocada do que era lugar de fala, porque pra mim, eu sendo negra, eu poderia falar do que eu sofro, do racismo, do machismo, etc, mas uma mulher branca, por exemplo, não poderia tratar dos mesmos assuntos que eu, sendo que não, a Djamila fala que todos têm lugar de isso que a Mayara e a Natália já abordaram um pouco, que todos têm um lugar de fala, mas você fala do lugar que você ocupa na sociedade, da posição social que você ocupa na pirâmide. E daí, ao você falar de coisas que não te afligem, você fala porque é importante todos discutirem, coisas que as pessoas vivenciam, mas não tentando se apropriar dessas vivências, dessas questões que afetam um determinado grupo. E já o livro da Insubmissas, Lágrimas de Mulheres, da Conceição Evaristo, me impactou bastante na questão dela trazer, contar histórias de mulheres que ela pesquisou, que ela viajou pelo Brasil à procura delas, e algo que eu acho que ela conta a história dessas mulheres por um motivo, acho que tem uma conexão entre elas, isso ocorreu por um motivo. Eu também me senti bastante conectada com o livro, porque eu, como uma mulher negra, também já vivi algumas violências semelhantes às que ocorrem no livro, e me botou bastante nesse momento, em um momento de reflexão, sabe? De que no livro todo ela fala das violências que foram causadas em sua maioria por homens, masculinidade tóxica, e daí no final de cada história tem um processo de resistência, sabe? Mas não algo de romantização. Sofreu e tem que resistir. Não isso, mas eu acho que a partir do momento que a gente passa por algumas situações, a gente deve, não necessariamente conseguir, mas tentar tornar aquilo algo para nos fortalecer e nos reconstruirmos. E essa questão de fortalecimento a gente pode compreender como fortalecimento coletivo, né? Somos mulheres negras numa sociedade que vivencia o racismo estrutural, na qual nós somos as maiores afetadas, então a gente precisa usar esse mecanismo de fortalecimento, para que a gente possa realmente ter esse entendimento de valorizar
valorização da nossa negritude, de entendimento da localização que a gente tem na pirâmide social, que a gente está na base da pirâmide, sendo pela questão do preconceito, a questão de gênero, sendo pelo preconceito racial, e a gente precisa se entender nessa questão. E esse fortalecimento vai a partir desse momento que a gente se entende como mulheres negras que precisam ter esse empoderamento, esse reconhecimento, reconhecendo que a gente tem o nosso lugar de fala, reconhecendo que nós somos também intelectuais e trazendo esse sentido de intelectual negro. O que seria ser uma intelectual negra? E eu compreendo que ser intelectual negra é a gente ser geradora de conhecimento, ser geradora de tudo que a gente faz, sem colocar isso em detrimento à cultura branca, à cultura eurocêntrica, sem colocar isso como se fosse algo inferior. Então, todas nós somos intelectuais negros, somos produtores de conhecimento. Então, como ela disse, é abrir mão dessas narrativas eurocêntricas e haver uma valorização das nossas narrativas. É valorizar o que a gente escreve, mesmo que ela não seja legitimada por aqueles que legitimam, né, a academia, todo o espaço da universidade, da sociedade, e é produzir sobre a nossa história, sobre a nossa vivência, e aí é abordada a questão da escrevivência, da questão balista, ter o nosso conhecimento como também algo que seja intelectual. Pra mim é também bastante do que elas falaram, questão de produção de conhecimento, mas, né, produção de um conhecimento, produção de conhecimentos, sabe? Não necessariamente o que a gente produz na academia e o que é legitimado como conhecimento. E por isso, daí a gente se deu a escolha da nossa intelectual negra, que foi a Silvana, porque pela maioria da academia ela não seria considerada uma intelectual negra, e daí escolhendo ela, a gente quebra isso, sabe? Do que é intelectualidade. Porque o conceito que existe na academia de intelectualidade é uma intelectualidade branca, europeia e homem, né? Masculina. Sim. Então, trazendo ela, a gente quebra completamente isso. E assim, é muito interessante porque a Silvana representa exatamente o que é uma intelectual negra. Porque os conhecimentos dela, mesmo que não sejam legitimados pela academia, no caso, são super importantes e foram fundamentais na criação de seus filhos, que é o que vai acrescentar na sociedade futuramente. E os conceitos que ela aplicou, que ela falou, mesmo que não seja algo institucionalizado, ou que não seja algo que estamos acostumados a ouvir, ou em linguagem acadêmica, ainda assim são super importantes para nós. Então, assim, não é só uma questão de intelectual negra é escrever um artigo, é falar sobre um problema social muito antigo. Não, é sobre técnicas de cozinha, como você lidar com seres do sexo oposto. É tudo isso abrange uma intelectualidade, sabe? É muito interessante. Acho que é tipo, como o conhecimento que você produz pode ser utilizado para ajudar outras pessoas, no auxílio na vida social delas. E ser intelectual está muito mais do que, como eu digo, em produzir artigo, mas até mesmo naquelas pequenos detalhes, como a própria... Como é que fala o nome de costura? Costureira. Costura, como recorte, costura, crochê. As pequenas coisas do dia a dia. E ser intelectual não é apenas escrever algo que vai servir para uma academia que, na sua maioria, é elitista, é branca, mas poder produzir seu conhecimento, que além de auxiliar as pessoas, como ela disse, também vai te auxiliar mesmo. Porque além de produzir para o outro, é produzir para si mesmo. Assim, eu estudei na UFRJ, eu estudo na UFRJ no caso, e minha mãe nunca frequentou, nunca terminou nem o ensino médio. E um dia eu cheguei em casa com meu zíper quebrado, eu não sabia consertar o zíper. Com toda a minha academia, todos os meus anos de estudo, eu não tinha condições de resolver esse problema. Mas a minha mãe conseguiu. Ela simplesmente foi lá, pegou, costurou um pequeno recorte e outro mais acima e conseguiu resolver completamente o meu problema. Coisa que, assim, a academia não me ensinou. Então essa intelectualidade dela, naquele momento, foi extremamente mais necessária do que todos os meus anos de estudo. E isso é importante também. É impressionante também como as mães, que infelizmente, a partir do contexto machista no qual a gente vive, são as que criam os filhos, que fazem parte dessa sociedade, todo esse coletivo, toda essa construção social, e dizer que o que é produzido fora da academia não é intelectualidade. Então, tudo que a gente vivencia na nossa sociedade, a grande parte disso, foi a partir da criação das mães, que estiveram criando os seus filhos, estiveram trabalhando em casa, estiveram trabalhando fora de casa também. Então, tudo isso é uma produção de conhecimento, tudo isso é uma produção de pessoas intelectuais, de fato. Porque eu acho que é muito presente, pelo menos aqui na sociedade brasileira, algo da gente diminuir
coisas, não sei, manuais, coisas práticas, sabe? De que conhecimento é só, sei lá, você, como a Natália falou, você fazer um artigo, você fazer um texto acadêmico, sendo que não é isso, sabe? Isso restringe muito o conceito de intelectualidade. E exclui aqueles que não têm acesso à academia, à universidade. Então, só porque a pessoa não teve acesso à academia, ela não é intelectual, assim, as pessoas consideram. Mas não, ela é intelectual sim, porque esse estigma, essa elitização de conhecimento só beneficia aqueles que detêm os meios de produção, que detêm, que estão nas maiores camadas da sociedade. E aqueles que estão abaixo sofrem desse preconceito. No tanto, também tem a questão do preconceito linguístico, tem a questão do preconceito racial, que na academia a maioria que é intelectual branca, julgam aqueles que falam errado, sendo que não falam errado. Errado, entre aspas, né? Sendo que eles não olham para o contexto histórico e cultural como uma era disso, eles não procuram analisar que isso também é cultural, isso também é intelectual e que isso faz parte do dia a dia e que não devemos mudar, porque é um conhecimento. E daí pensando, estudando sobre intelectuais negras, lendo, nós nos colocamos também como intelectuais negras, né? Porque o curso é intelectuais negras, distintas de si. E daí, a partir do momento que a professora traz pra gente escrever a nossa própria história da escrevivência, baseando-se na Conceição Evaristo, e daí é um momento que me impactou bastante, porque a gente está acostumado a falar o que outro autor falou. Sei lá, a gente vai construir um texto acadêmico e daí na fundamentação teórica a gente se baseia em uma outra obra, sabe? Que não é uma criação nossa. É bastante daquilo que a professora falou, que a gente está acostumado muito a ficar falando o que a pessoa já falou. E daí quando a professora traz essa questão da escrevivência, da gente narrando nossa própria história e a partir disso construindo um conhecimento, algo que não é muito feito na academia, porque tipo, você escreve alguma coisa, você falam, de onde você tirou isso? Qual a fundamentação disso? Tirou da sua cabeça? Como se a gente não tivesse importância. Sim, como se a nossa história não importasse, sabe? Exato. Tipo, cadê a prova disso? E daí, nesse momento de escrevência, nós nos colocamos como intelectuais negras, escrevendo nossa própria história. Exatamente isso, né? A gente está falando por nós estamos falando por nós mesmas. Esse que é o mais interessante. E construindo conhecimento a partir disso. E como dar a voz, como a professora nos deu a voz, isso auxilia a escrever a própria história, claro, e também auxilia a gente encontrar e enxergar nossas fraquezas, porque nunca na universidade eu poderia escrever sobre a minha vida, sobre a minha trajetória escolar, sobre a minha avó, meus ancestrais, porque não é permitido, não é o conhecimento superestimado. Então, o espaço que a professora nos deu foi importante para nós conhecer nossa fraqueza, para criar redes de resistência, era um lugar de conforto, era um lugar que, ao mesmo tempo que estávamos felizes, estávamos resistindo e estávamos cada vez mais nos conhecendo. E assim, isso é muito importante, a gente colocar a nossa subjetividade no papel, porque o tempo todo a faculdade é cientificista. Não, é exato, conhecimento é científico, etc. E a gente poder colocar... Aprovado cientificamente. Comprovado, né? Nossa, um cientista lá, não sei de onde, falou, então é certo, e tudo que a gente construiu o tempo todo tá errado. Assim, isso é muito complicado. E o texto, inclusive, da Djamila aborda isso, a importância de a gente falar das nossas individualidades. Porque o feminismo, por exemplo, como um movimento, ele, mesmo que surgisse de uma diferença, ele veio falando que como se todas as mulheres tivessem os mesmos problemas. Sendo que o meu problema não é o mesmo que o dela, mesmo ambas nós somos negras. Olha, nós já somos negras, nós já temos problemas diferentes. Ela mora em uma área diferente da minha, talvez mais perigosa até. Então isso é muito complicado, porque não é como se cada pessoa, então a gente vai separar e cada pessoa não importasse. É que ela é um recorte. A individualidade dela representa a individualidade de várias pessoas, assim como a minha individualidade também representa. Então é muito importante colocar isso para os outros ouvirem, para os outros entenderem, discutirem e abordarem políticas que melhorem a nossa situação. Porque dizer que somos todos iguais é legitimar a desigualdade que nos rodeia, sabe? E como é importante isso que ela falou, que fica bem explícito no livro da Conceição Evaristo, porque ela, podendo escrever sobre histórias de mulheres que nunca serão ouvidas, nos dá ênfase no quanto a gente tem que dar voz ao outro, do quanto a gente deixa o outro falar. Porque através dessa história conhecemos diferentes personagens, conhecemos diferentes trajetórias, conhecemos diferentes mulheres e percebemos que apesar
cada uma história diferente, há em comum a violência que a mulher negra sofre sobre seus corpos, sobre tudo que está envolto. A objetificação do corpo da mulher, né? Exatamente o que a gente vê em todos os recortes, em todas as histórias que a gente lê em Submissas, a gente vê essa violência, essa objetificação, o racismo completamente exposto. Até psicológico. Exato. A violência psicológica também. Sim. Física. A história delas se repete em várias histórias. Algumas de nós até se identificaram, outras não. Mas quantas mais? Quantas Soledad, por exemplo, como uma mulher retratada, não nesse livro, no outro. A história da Soledad representa a história de várias outras mulheres. Então isso é muito importante, nós vermos as nossas histórias. Porque muitas vezes nós somos criados assistindo o quê? Barbie, ouvindo histórias de pessoas brancas, e nós não nos identificamos, nós não nos sentimos representados. Então é muito importante essa representatividade. O objeto de afetividade escolhido por mim foram os meus óculos. Sempre sofri de um grau muito elevado de miopia, tanto que não poderia enxergar sem eles e quando ficava sem, sofria com muita dor de cabeça, enxaquecas intermináveis. Porém, durante a minha infância, além de ter a questão do racismo que eu sofria pelas crianças, não por culpa delas, mas por toda uma estrutura que as englobava, eu também sofria por usar óculos. E no caso, eu me sentia tão mal, mas tão mal, que eu preferiria ficar com dor de cabeça a ter que usar os meus óculos. Até que eu fui apresentada pela minha mãe e durante a escola também, a leitura. E os óculos eram o meio pelo qual eu conseguia acessar esse universo, que se tornou a minha libertação do sofrimento que eu vivia, que marcava os meus dias. E esse mesmo óculos, não o mesmo da minha infância, mas ainda assim um óculos com a mesma funcionalidade, que me permite entrar em contato com a minha ancestralidade negra, possibilitando que eu leia livros, artigos, notícias, postagens de mulheres que para mim são ponto de referência. Referência essa que eu não tive durante a minha infância e nem durante a minha vivência até a faculdade. Meu objeto de afetividade é a foto da minha avó e da minha mãe. Nesse vídeo está sendo representado pela escrita, em que eu escrevo o nome da minha avó e da minha mãe. É uma relação à minha avó, que era analfabeta, mas mesmo assim sempre fez questão de passar o valor da educação para minha mãe e para mim. Elas duas são as minhas âncoras. São as pessoas que me fizeram chegar até aqui, até a universidade. Sem elas, eu não seria tudo que eu sou hoje. Elas, sem perceber, me ensinaram o que é o feminismo, porque bem antes do conceito existir, elas me criaram sozinha, sem a ajuda de nenhum homem, e foram as matriarcas da família. Elas representam tudo que eu sou e tudo que eu me tornei. E eu agradeço imensamente a elas por todo o trabalho e por todo o esforço que fizeram para me criar. Meu objeto de afetividade é uma foto onde estão presentes eu, minha mãe e minha prima. Toda foto possui bastante significado na minha vida, porque eu tô com o uniforme da escola, onde eu tive minha primeira professora negra, algo que é bem marcante para mim. Já a figura de minha mãe é bem representativa, porque mostra, né, ela desde pequena ao meu lado, me dando forças ao longo de toda a minha trajetória, de toda a minha caminhada, minha trajetória escolar.
E ela foi uma das pessoas que me deu todo um suporte para que eu conseguisse chegar onde estou e que me auxilia até hoje nessa caminhada, porque eu acredito que não chegamos em nenhum lugar sozinhas, mas sim com auxílios de outras mulheres nos ajudando, nos auxiliando. Já a minha prima, que também está presente na foto, a Mayara, é minha prima irmã, porque desde pequena nós temos uma grande conexão. Ela também foi bem essencial em toda a minha vida e ainda é, assim como minha mãe. Sou fortemente afetada pelas memórias escritas nas linhas dos meus diários. Comecei a escrever em diário aos 7 anos de idade. O último que escrevi foi por volta dos 14. Esses diários contêm episódios que retratam o racismo que sofri dentro e fora da escola. Os mesmos relatam também as escolhas que fiz, que influenciaram fortemente a mulher que me tornei. Esses diários trazem os primeiros poemas que escrevi na vida. Os considero o maior símbolo da minha intelectualidade negra. Já fiquei quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Já não me importa a sua opinião. Seu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora eu digo não. Eu me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Me perdi pelo caminho, mas não paro não. Já chorei mares e rios, mas não afogo não.